Existem algumas formas de se construir um planejamento de aposentadoria. Uma delas, inclusive a mais famosa, são os planos de previdência privada, que nada mais do que são meios pelos quais a gente chega a um objetivo fim. Previdência privada hoje, cada um faz a sua própria contratação dentro da instituição financeira que queira e você consegue fazer a gestão do seu recurso. Então, eu quero em inflação, eu quero em fundos pós-fixados, fundos de ações, tá? Ou vou colocar um assessor de investimentos para me ajudar a tomar conta disso. Então, a previdência ela consiste nessa gestão. Quais são os diferenciais da previdência privada para outras classes de investimento e por que ela é muito utilizada hoje no planejamento de aposentadoria? Primeiro deles, a gente consegue uma redução tributária com esse produto. Então, existe uma regrinha que se chama tributação regressiva na previdência privada, que vai fazer com que você tenha uma tributação de 10% de imposto de renda depois de 10 anos. Se eu pego um investimento pessoa física fora de previdência, você vai pagar 15% de imposto. Então eu já ganho 5% no tempo. Além disso, os planos de previdência privada, elas não possuem o que a gente chama de come-cotas. O que são essas come-cotas? Em qualquer outro fundo de investimento fora de previdência, 2 vezes por ano você vai ter a receita vindo e comendo um pouquinho da sua rentabilidade. Na Previdência isso não existe. E hoje, não só hoje como historicamente o Brasil, é um país de juros altos. Quando a gente fala de juros sobre juros, que são os juros compostos, em um ano pode ser que a diferença não seja tão grande, mas a hora que você olha para 5, para 10, para 15, para 20, para 30 anos, você vê a diferença financeira de forma absurda entre um plano de previdência e um fundo normal que não é de previdência. A previdência também tem um instrumento que o foco não é a aposentadoria, mas acaba sendo ali a cerejinha do bolo. É o único produto hoje financeiro que não entra em inventário, tá? Então, num eventual falecimento do titular, ele determina quem são os beneficiários que vão receber esse valor. Isso não passa por inventário, ou seja, o custo tributário disso é basicamente zero dessa parte de sucessão e você tem os herdeiros recebendo esse valor em até 30 dias. Para quem não sabe, o inventário no Brasil, em média, demora de 90 a 180 dias para ser liberado. Mesmo que tenha patrimônio, o dinheiro vai ficar lá travado. Só que as contas continuam chegando, tá? Então o plano de previdência ele acaba sendo bem interessante por conta disso também. Os planos de previdência no Brasil existem 2 formas, tá? Os VGBLs e os PGBLs. Só entrando no mérito do PGBL, ele te dá uma possibilidade de abatimento fiscal em D0. Então, na sua declaração de imposto de renda, o PGBL pode fazer com que você pague menos imposto ou tenha uma restituição maior. Você tem o ônus lá na frente de o resgate ser sobre o todo, tá? Mas financeiramente, normalmente o PGBL acaba fazendo sentido e por isso que as pessoas também vão construindo a reserva de aposentadoria através dessa estratégia, porque eu tenho um benefício tributário em D0, um benefício tributário futuro pagando 10% de imposto só, tenho um benefício em caso de sucessão e além disso tenho os juros compostos trabalhando ao meu favor. Então por isso que hoje a previdência privada é a estratégia mais conhecida quando a gente fala de planejamento de aposentadoria.